paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Bom, nós vimos os sonhos de Nabucodonosor, na verdade, o sonho de Nabucodonosor, que é um sonho profético que vai ser importante em todo o desenvolvimento dos reinos mais para frente do povo de Deus, que estarão cativos destes outros reinos. E hoje nós vamos ver um capítulo 3 que fala sobre o socorro que é dado aos servos de Deus. Pois muito bem, naquela época o rei fez uma estátua colossal, uma estátua enorme. E esta estátua deveria ser adorada por todos os povos, todas as nações. Isso podia significar uma coisa, que o rei Nabucodonosor queria unir o seu povo diante de uma única religião. Aliás, alguns estudiosos dizem que esta imagem não era de um deus, não era um ídolo, e era sim a sua própria imagem, a sua própria representação. Isso não é raro. Naquela época, os reis, os governantes poderosos, eles colocavam imagens suas pelos locais exatamente para fazer com que as pessoas o adorassem. A imagem era enorme, ela era colossal. Ela tinha 60 côvados de altura. Ora, o côvado, 40 centímetros, 45 centímetros mais ou menos, dava mais ou menos 27 metros de altura por uns 2,70 de largura. Na verdade, não era bem uma imagem como uma estátua, porque ela era mais alta do que larga, portanto, ela se assemelhava mais a um tipo obelisco, que são aqueles postes que são erigidos para adoração. Esta localidade onde ele colocou a imagem era um subúrbio da Babilônia, ficava próxima à capital, ao palácio do rei. Era conhecido como Dura. Dura, portanto, ficava próximo ao palácio do rei. E ali estavam os grandes do reino. Todos os grandes do reino foram chamados. Os sátrapas, que são governadores ou príncipes, os prefeitos, que eram os vice-comandantes, todos os juízes, magistrados, conselheiros, todos estes foram chamados para adorar aquela estátua. E ali a música daria início a uma cerimônia de dedicação. Esta cerimônia de dedicação era feita com música e, a partir de um determinado momento, todos estes convidados especiais, eles deveriam se prostrar diante da imagem. Se eles não fizessem, eles deveriam ser jogados, lançados numa fornalha. Ora, a fornalha, ela existia naquela época, principalmente na Babilônia. Eles queimavam tijolos ali, porque eles não tinham muitas pedras para fazer as construções. Então, eles faziam tijolos queimados em fornalhas usando carvão. Punir com a morte dentro de uma fornalha era uma coisa conhecida também naquela época. Jeremias já conta isso, e na literatura extra-bíblica nós vamos encontrar algumas obras que falam sobre isso. Uma das mais antigas foi encontrada em Larsa, na cidade de Larsa, e ela data de 1750. Portanto, a coisa era simples. Iniciou a cerimônia, os grandes tinham que se prostrar em adoração
à imagem. Caso contrário, eles seriam jogados na fornalha. Bom, se não houvessem aqueles invejosos, aqueles ressentidos, porque os judeus estavam eleitos em cargos muito importantes dentro do reino, o rei não saberia que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram. Na verdade, eles fizeram uma denúncia ao rei de que, durante a cerimônia, esses três não adoraram, não se prostraram. Isto era ainda mais grave, porque, como nós vimos no vídeo anterior, Sadraque, Mesaque e Abdenego ganharam altas posições no governo. Portanto, era um desafio, muita provocação ao rei. Nabucodonosor, então, manda chamar esses três, muito irado, muito zangado, e ele dá outra oportunidade. Então, agora vocês se prostram. Mas eles se recusam novamente. Eles se recusam porque não iriam se envolver em idolatria. O que eles dizem? Verso 17 e 18 diz assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Portanto, eles não queriam ter nada a ver com isso. Serem queimados ou não era coisa que pertencia à vontade de Deus. E se fosse vontade de Deus, eles estavam preparados, sim, para queimar, se fosse preciso. Ora, a ira de Nabucodonosor, que já era grande, fica ainda maior. E ele manda imediatamente que se execute a ordem, que se execute o castigo, a queima. Ele manda aquecer o forno e manda jogá-los lá dentro. Aquecer 7 vezes, na verdade, não é uma coisa assim muito lógica, porque uma vez aquecida, ela continua aquecida. Uma fornalha como essa poderia chegar a mais ou menos 900.000 graus de temperatura. E não adianta colocar mais lenha, porque esta era a temperatura a que chegava. Ou seja, ele está enfatizando que ele queria destruir os 3 rapazes. Eles foram, portanto, amarrados pelos carrascos e lançados dentro da fornalha. É interessante que esses carrascos, quando eles estão lançando-os para dentro da fornalha, eles são chamuscados, eles são mortos pelas labaredas que saíam dali. Entretanto, os 3 eram lançados lá para dentro e eles caem na fornalha vivos, sem serem queimados. Tanto isto é que Nabucodonosor, quando está olhando para dentro da fornalha, vê não 3, mas 4 homens dentro. E aí ele percebe que havia alguém, um 4º homem, que tinha uma aparência diferente, como que um Deus. E ele podia sim livrar alguém das suas mãos, conforme eles falaram, Nos livrará da tua mão, no verso 17. Então, ele viu que o fogo não tinha poder nenhum sobre as pessoas. Ele, então, chama-os de servos de El Elyon. El Elyon quer dizer o Deus Altíssimo. Este, portanto, é o denominativo para um Deus que é o maior de todos os deuses. Os homens, portanto, são chamados para fora da fornalha. E Nabucodonosor bendiz ao Senhor. Os meninos saem de lá sem nenhum dano, sem nem mesmo
fogo. Nada mostra qualquer tipo de dano a eles. O rei, portanto, é forçado a reconhecer que havia ali um Deus poderoso. Um Deus que ele chama de El Elyon, o Deus Altíssimo, que livrou os servos que confiaram nele. Eles preferiram então entregar os seus corpos em castigo de fogo, em vez de desobedecê-lo e praticar uma idolatria. O rei, portanto, desta forma convencido, ele faz um decreto. E neste decreto ele prevê um castigo àquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele fala então o seguinte: então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E aí o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro do seu reino. Amados, um posicionamento como este é exigido de todo aquele que se diz verdadeiro adorador. Ele não se prostra diante de nenhum ídolo, diante de nenhum Deus estranho. Que o Espírito Santo possa falar ainda mais profundamente no seu coração. Bons estudos.